Oi, Dri, tudo bem? Tudo bem? Vamos aí para 2 semanas, até explicando, pessoal, estava com Covid, então não deixem de se cuidar, não deixem de se vacinar, porque realmente, mesmo vacinando, né, a gente está sujeito, a gente está muito sensível ainda a algumas coisas. Então, comam bem, durmam bem, se alimentem, tomem sol, se cuidem, tomem vacina, enfim, não queiram ser heróis. Mas estamos de Exatamente. volta. Ufa, que É, bom. a gente acha que não vai acontecer mais, né? Mas, gente, eu peguei também Covid, era quase abril, era março, mas eu peguei também. E a terceira vez que eu peguei, falei, gente, mas o meu corpo já não se acostumou com isso. Terceira vez. E a gente E, e fica foi, mal. e foi a terceira e a pior. Veio hard, assim. Então, assim, Então, mesmo tá ligado? cuidando, mesmo tomando vacina, gente, o máximo para nossa saúde ainda é o mínimo quando a gente fala de vida. Então, Com mas certeza. hoje vamos trazer aqui mais um tema para facilitar a sua vida, para facilitar a sua saúde. E hoje é sobre viver nas selvas urbanas, nas grandes cidades. E esse tema me veio à mente porque eu falo para muitas pessoas, gente, faça isso, faça aquilo, é importante para a saúde mental e tal, e muitas pessoas me perguntam, Adriana, mas eu vivo numa loucura do dia a dia e, peraí, tem coisa que não vai fazer sentido para minha vida. E aí, isso me pegou muito. Mas não, então, peraí, as pessoas estão associando grandes cidades, vida urbana, com déficit na saúde mental. Então, vamos falar sobre isso um pouquinho. E também não só na vida urbana, né? Porque eu atendo uma pessoa que ela mora num lugar de 5 mil habitantes. Uhum. E a reclamação dela é o oposto, é todo mundo saber da vida ali dela, é uma reclamação assim, não tipo de correria, mas sobre todo mundo saber, né? Então, assim, tem seu bônus e seu ônus. Mas na cidade grande tem muito isso também, né? Ainda mais quem trabalha, a maioria, né, gente, com o público, com outras pessoas. Sempre você está lidando ali com estresses diários, né? E Uhum. até que ponto acaba sendo prejudicial. Porque estresse a gente sempre lida, né? Eu moro com algumas amigas aqui, algumas trabalham presencial, outras home office. E quantas vezes que eu não vejo aqui chegando do trabalho chorando, ou no meio do trabalho chorando, porque o chefe fez aquilo, alguém do trabalho fez aquilo. Já aconteceu pegar pacientes que colegas de trabalho fizeram coisas com ela, mas eles não estavam bem por N razões. Então, assim, eu acho que o tema é justamente como lidar nessa selva que é a vida sem Uhum. que nos paralise, né? Porque a gente tem os nossos problemas com as nossas famílias, com amigos, de trabalho, problemas, às vezes, de saúde, financeira, todo tipo de problema. A gente nunca está preparado para algum problema. Ele aparece e a gente tem que se preparar. A gente nunca. A gente pode se precaver, a gente pode se prevenir, óbvio, mas a gente nunca está esperando, né? Alguma Uhum. coisa, geralmente, né? A gente, Geralmente nunca está esperando alguma coisa negativa. pois Então, como é. lidar com isso sem que a gente pire, que nem teve um caso de um paciente, eu estava comentando com a Uhum. Adri, que o que aconteceu? A esposa dele terminou com ele para ficar com outro. E ele estava bem sucedido no trabalho, estava estável no trabalho, e aquilo mexeu tanto psicologicamente com ele que deu um pau na máquina. Uhum. E ele simplesmente ficou muito mal, e aí não conseguia mais ser produtivo no trabalho, consequentemente começou a renda a cair, e aí foram dois problemas, né? Que foi lidar com aquela dor do término, o luto, aquele sofrimento, com também a questão financeira, e depois a questão de não conseguir voltar, então a frustração de não conseguir voltar a ter a condição financeira que ele tinha antes, e aí pior ainda, porque veio a sensação de culpa, de tipo, a culpa foi minha, né? Então juntou Eu culpa fico com luto, imaginando a com angústia. com a angústia, e aí ele começou a ficar noites e noites sem dormir, o que pior ainda, né? Porque você, como que você vai ser produtivo, né? Então, assim, Uhum. começou a querer, depois, né, de um tempo, a querer recuperar tudo, não conseguir. Então, como que lidar com problemas, como, por exemplo, né, separação, sem Uhum. que isso afete outras áreas da sua vida? Porque já tá uma área ali.
com as placas tectônicas balançadas. Uhum. Como não deixar que isso afete outras áreas da sua vida, né? Acho que esse é Como o não ponto. sair do trilho, né? Como não deixar esse trem descarrilhar. Então, tá ali seguindo um fluxo, tá ali seguindo uma constante, você tá cuidando da tua vida, você tá fazendo uma série de outras coisas. Agora, como não travar, né? Como não Exatamente. Como descarrilhar uma coisa travar. E não que não com doa, não que você impulso, vai né? sofrer, Com você vai trauma. fazer coisas. Exato, você vai fazer as coisas ali sofrendo até um certo ponto, né? Mas como não travar, né, Adri? Uhum. Eu acho que muito emperra na ideia de que a gente não tem controle das coisas que acontecem à nossa volta. O único controle que a gente tem é dos nossos pensamentos e como a gente vai lidar com o que a gente sente. Uma coisa que me chamou a atenção nesses dois casos que você trouxe, né? Um numa cidade pequena, mas que todo mundo sabe da vida de todo mundo, e a gente está confrontando essa questão com a cidade grande, onde todo mundo, embora não saiba de ninguém, mas quer ter controle sobre todo mundo. No final do dia, a gente está falando sobre relações, né? Relações saudáveis e relações não saudáveis. Aquilo que vai me auxiliar a conviver e aquilo que vai me prejudicar. Então, assim, sendo muito ou sendo pouco, pessoal, a gente precisa lidar com pessoas. Não tem como fugir disso, né? Não dá para a gente parar e falar assim, não, vou me proteger aqui dentro e não vou precisar lidar com ninguém. Porque hoje em dia as pessoas vão chegar, inclusive, pela internet, como nós estamos chegando até você. Então, você vai Exatamente. precisar lidar com o social. Todo lugar também. E até tem casos famosos que acabaram ficando doentes, né, com doenças psicossomáticas, por conta de hate, né, de críticas de pessoas da internet, né? Então, assim, tem uma questão ali geral, né? Hoje em dia a gente tem uma questão de crítica geral que realmente, se você não tiver muito consolidado ali com a sua saúde mental, se você não tiver muito firme quem você é, se você não tiver ali, né, você acaba realmente, né, até por uma questão de controle, porque muitas pessoas, às vezes, elas se controlam para não fazerem o que elas realmente querem, com medo do julgamento alheio, Uhum, né? E isso também é uma coisa muito prejudicial, né? Porque quando a gente segue um padrão assim, que padrão é esse? Todos nós somos diferentes, né? Então, uhum, assim, é uma coisa que eu sempre questiono, assim, a minha família principalmente. Que padrão é esse? uhum. Que padrão é, E qual a né? O que régua que você coloca para você seguir, né? Às vezes essa régua está é? muito, muito fora de sintonia com você. Exatamente, exatamente. Então, as famílias tradicionais que têm um padrão, aquela questão, que padrão é esse? Uhum. E até que Né? ponto isso faz bem, né? Até que ponto seguir? Eu acho que existem sim, né, padrões de vida, padrões de pensamentos, que até certo ponto aquilo pode funcionar para você. Não quer dizer que faz bem ou mal, mas aquilo Uhum. funcionou para você até certo ponto. De repente, a gente pode começar a questionar alguns desses padrões para que a gente se liberte daquilo que antes fazia bem, hoje não faz mais. E aí a gente Exatamente. encara muito disso no nosso dia a dia, assim, a gente lida, cara, às vezes quando a gente está com um problema, de um lado a gente está tentando equilibrar esse pratinho aqui, tentando entender o que aconteceu com a gente, mas aí a demanda do social não para, né? Então eu preciso trabalhar, eu preciso garantir minha moradia, minhas contas pagas, preciso garantir, sei lá, eu o que é minha saúde física, mental, mas peraí, eu preciso parar para dar conta deste problema, mas ao mesmo tempo eu não posso parar enfim, de dar conta de outros sistemas aí que estão funcionando, né? O famoso trocar o pneu com o carro andando. Você não pode parar para trocar o pneu, mas ao mesmo tempo você tem que dar um jeito de cuidar da tua saúde e seguir com outras questões. E é o que muitas vezes a gente enfrenta no nosso dia a dia. Até quanto a gente se permite parar para olhar para aquele nosso problema e seguir dando conta de outras coisas também extremamente importantes. Exatamente. E também tem a questão, né, de tipo, a gente tá, a gente tem uma vida, uma rotina aí, e muitas vezes a gente também quer mudar
e fica num conflito de o que fazer, né? Eu vejo muito, também tem vários atendimentos de pessoas que querem mudar e não querem seguir aquele padrão familiar e são criticadas, Uhum. né? E são criticadas porque às vezes querem seguir uma profissão diferenciada. Diferenciada, eu digo, por exemplo, o Que pai quer não que é o seja. padrão da família, E não né? é o padrão da família, exatamente. Uhum. A família toda é, é médico, a família toda faz direito, é advogado, e a pessoa quer fazer arte. E aí, olha só o problema que não causa para a pessoa, né? Então, desconstruir cada vez mais, né? Eu espero muito que, até em questões sexuais também, né? De Uhum. sexualidade. Então, assim, é, eu tenho uma amiga que demorou 5 anos para a mãe conseguir, numa desconstrução, aceitar quem ela era. E eu achei muito lindo, assim, embora fosse doloroso, eu acompanhei aquele processo. Foi muito Uhum. doloroso para ambas, né? Porque, né? Mas no final foi algo muito bonito de se ver, né? E Uhum. da outra pessoa também se abrir para, não, é, se abrir para, eu posso abrir o meu pensamento, eu posso abrir ali, entendeu? A minha mente, a minha aceitação. Uhum. Isso também é muito, a gente também tem que reconhecer porque é difícil para muitas pessoas. Se você vive num padrão ali, e, né, é difícil também, né? E para outra pessoa, então, é um sofrimento ali em conjunto, Uhum. né, dele. Então, assim, como que isso é importante no dia a dia, né? Então, assim, é uma coisa que eu acho que eu espero que a nossa geração atual, e eu acredito que a nossa geração atual vai levar um pouco mais dessa tranquilidade aí para as próximas gerações. Isso. E pessoal, vou contar para vocês que assim, eu e a Carol nós temos uma diferença muito grande de idade. A gente tem 20 anos aí cravados, né? Certinho, quase 20 anos de diferença. O que a gente está demonstrando aqui para vocês é uma conversa transcultural, tá? Então a Carol é nativa tecnologicamente, ou seja, ela já nasceu com tecnologia, enquanto eu precisei me adaptar. E hoje em dia a gente precisa, é uma necessidade saber conversar de forma transcultural. Então a Carol está me oferecendo uma novidade e ela está assimilando como que as coisas aconteceram para que novas coisas possam acontecer na vida de pessoas que estão entrando no mercado de trabalho, que estão se deparando com novos desafios, né? E essa aceitação vem muito disso, o quanto eu estou disponível, né, para aceitar que eu estou num ambiente que está mudando. E que bom que as pessoas estão mudando, e que bom que as pessoas estão vivenciando a cultura delas de maneira livre. Eu desejo que seja cada vez mais livre, que elas estão vivenciando a profissão, né? Hoje uma pessoa fala assim: ah, eu quero ser youtuber. Ok, vamos estudar para fazer bem isso, né? Para você ter um giro, ter autonomia nisso. Há pouco tempo atrás, se eu virasse para minha família e dissesse que eu queria ser designer, minha família ia falar assim, não, que absurdo, né? Então, por que não aceitar e incentivar que as pessoas façam o melhor que elas podem daquilo que elas sonham? E um terceiro ponto, as grandes cidades permitem a vivência da sexualidade de diversas formas. Então, você pode sair e se conectar com pessoas, com o teu desejo, com as diversas formas de vivenciar a sexualidade. Que bom, né, cara, que isso está sendo respeitado a cada dia. E é importante, sabe? E assim, é importante também o que eu sempre falo. As pessoas de uma outra geração também têm que estar abertas Uhum, para isso, né? Porque também não adianta ficar com aquela mente fechada. Então, assim, não é fácil você estar ali com uma construção ali mental uhum. e, e você não querer. Não tô falando que é fácil para uma pessoa que tem ali uma rotina ali, que com um pensamento enraizado, a família, pará, mas eu tô falando que a pessoa ela tem que estar aberta. Não, tudo bem, eu tô aberta para conhecer esse mundo novo.
né? Ela pode ter a opinião dela de, não, eu não concordo. Também isso existe. A pessoa conhecer, se permitir conhecer, mas, né, a questão também é lembrar que a vida dela é diferente da vida do outro, respeitar que a opinião dela é diferente da opinião do outro, respeitar que ela pode achar aquilo um absurdo e a outra pessoa se sentir bem com isso, e é isso que importa. Eu acho que se a gente tiver um pensamento generalizado de que tudo bem essa pessoa ela pensar diferente de mim, se contando que ela esteja feliz, contando que ela esteja bem, eu acho que é isso que falta muito nas pessoas, né? E o preconceito ele vem muito disso. O que que é felicidade do outro? O que que é sexualidade do outro? O que que é vida? Por que que o outro tá te afetando tanto? Porque O que ter que será que a gente não... controle sobre o outro vai afetar a minha Exatamente, vida, né? É uma necessidade minha só. exatamente. O que que será que não está faltando na pessoa? Porque Exato. assim, pra mim, assim, quem tá feliz, né, quer que todo mundo seja feliz. Então, assim, a gente parte de um princípio, né, Adri? O que que de fato vai fazer com que eu julgue o outro? Vai mudar a minha vida? Se a pessoa ela quiser ter um relacionamento homossexual, se a pessoa se considera pan, trans, qualquer coisa, se ela tá feliz, se ela tá bem, se ela, pô, é uma pessoa bacana, que, pô, né, pratica o bem, se ela. É Ela isso que importa. contribui, né, com o desenvolvimento dela Exatamente. e das outras Por que que pessoas. porque dói em tantas pessoas só porque a pessoa ela pensa diferente? Por que que dói em tantas pessoas isso? Talvez falta uma reflexão no sentido de o que que será que falta nessas pessoas que estão julgando tanto? Pois é, e se você escolhe conviver num grupo, né? Se você, uma coisa é você escolher, falar assim, bom, eu vou me isolar numa cidade que não, né, num sítio, não vou precisar lidar com ninguém, vou trabalhar, né, e vou viver da minha subsistência, enfim. O que eu acho muito difícil hoje em dia, né? Agora, se você está inserido num grande grupo de pessoas, né, que fazem parte da sua rotina, da sua ida para o trabalho, da sua volta, que faz parte ali do teu dia de trabalho. Você passa 8 horas muitas vezes trabalhando. Você vai até um local em que você convive com 20, 40 milhões de pessoas, né, todos os dias. Então, assim, como não ter esta mente disponível para o diferente? Você vai se cansar demais, a tua energia social vai se esvair rapidamente se você não entender que conviver com pessoas também é troca, também é desenvolvimento de habilidades, também é evolução pessoal, né? Então, assim, mas também tem um outro lado, tá? Existem pessoas que rendem muito mais estando em casa, trabalhando de casa, né? Então, assim, gente, não é o certo ou errado, não é o melhor ou o pior. É aquilo que funciona, é aquilo que vai dentro do nosso Tá contexto, bem da cada nossa pessoa, né? aceitação, É o aquilo que que está de vai caber acordo em cada comigo. pessoa. Exato, exato. Então, acho que a primeira grande dica para viver num grupo, numa grande cidade, lide com as diferenças e vamos pensar nas diferenças como uma ponte para o crescimento e não para uma separação, né? Com certeza, assim, é bem isso mesmo, né? Essa questão. Também estar disposto a escutar o lado do outro, né? E é tão bom, né? Quando a gente fica feliz com o outro, Uhum, independente da situação, isso a gente é tão bom, né? Então eu fico pensando nas pessoas que não têm isso. uhum. Será que elas são tão machucadas para elas não terem isso de você ficar genuinamente feliz pelo outro estar feliz? Independente se você concorda ou não, desde que seja, não seja uma coisa tipo, não vamos, né, uma coisa ruim. Se o outro Uhum. tá fazendo, não tá fazendo mal a ninguém, tá bem, tá feliz, é tão bom a gente sentir esse sentimento de felicidade com o próximo, né? Mas é, Isso, leva um tempo, né? Até que algumas pessoas se entendam isso, né? e isso também é muito importante, porque isso também ajuda no nosso sentimento de gratidão, né? Um sentimento de felicidade. E a gente está sempre em busca de felicidade, né, Adri? A gente está sempre em busca de coisas que nos dão prazer. E a gratidão já é algo que nos dá prazer,
né? A gratidão da gente estar vivo, a gratidão da gente, né, da gente Uhum. ajudar alguém genuinamente, isso é muito benéfico, exercício físico, tomar sol, a gente sabe, essas coisas fazem bem pra gente. E é tão, a gente vê, eu vejo pessoas muito, claro que são casos e casos, tem pessoas que podem estar mal psicologicamente, é claro que aqui a gente nunca vai generalizar Exato. nada, né? Uhum. Então, tem pessoas, sim, que enfrentam por depressão, Uhum. depressão, né? Uma pessoa, e problemas ali, às vezes genético, enfim. Só que essa questão da gente trabalhar, e aí não significa que a pessoa esteja mal e não deseje bem para o outro, mas são casos e casos, né? A gente está falando Uhum. dos casos de pessoas que às vezes estão tão quebradas por dentro, ou enraizadas, que não conseguem ficar genuinamente felizes Sim. mesmo amando aquela pessoa, mesmo gostando dela, não concordo com isso, então me afasta, né? E você acaba perdendo alguém muito especial. Cara, gratidão já foi visto, e cientificamente ela nos permite formar novas conexões cerebrais ainda mais saudáveis, né? Então, quando a gente agradece, tem uma parte do nosso cérebro que diz assim: opa, vamos focar na solução e não no problema? Vamos Claro, focar no né? Até propósito e porque, não naquilo exato, que até porque ficou. senão causa. Se você não tiver gratidão, provavelmente os pensamentos vão ser pessimistas, consequentemente a ansiedade, consequentemente pode causar uma depressão, que causa, não sabe, Frustração, boa. ruminação, cansaço, falta de um Cansaço monte de mental, e o coisa. cansaço mental pode virar um cansaço físico. Então, assim, a gratidão não é que é uma coisa de, nossa, gratiluz e a vida é maravilhosa. É a gente ter a noção de que são momentos, são fases, de que existem momentos difíceis, momentos mais tranquilos, mas que a vida ela segue. Uhum. Também tem um lado bom ali, né? Eu sempre falo, às vezes as pessoas falam, impossível achar alguma coisa boa nisso, mas você pode não achar hoje, mas futuramente pode acontecer alguma coisa boa mesmo diante de um cenário ruim. Pois é, e quando você se olha, quando você pratica isso com uma certa frequência, você desenvolve habilidades para lidar com outros problemas. Eu gosto muito de fazer um exercício. A questão da resiliência, né? Exato, exato. Às vezes eu me pego pensando assim, poxa, que legal, eu fiz um bom atendimento, então eu superei esse desafio. E aí eu me pergunto, graças a qual habilidade minha, o que que eu desenvolvi hoje, o que que me fez bem, né? Ah, então eu desenvolvi essa habilidade. Tá bom, então que venham os próximos conflitos, os próximos desafios, que essa habilidade vai ser mais treinada, vai ficar melhor. Então, assim. Quando eu gosto, outro exercício que eu faço muito no dia a dia é focar naquilo que eu aprendi e não naquilo que ficou para trás, naquilo que eu errei, naquilo que aconteceu. Então tá, Adriana, deu ruim hoje, né? Aquilo que você se propôs a fazer não foi legal. Qual foi o aprendizado? Tá, vamos focar nesse aprendizado para que a gente não fique com medo e travado para um novo desafio, para que a gente desenvolva mais uma habilidade ao invés de ficar lá só naquela espiral ruim interna do que aconteceu de ruim. Então, Cá, você trouxe aí outra dica de ouro para a gente viver, né? Que é a É, gratidão. a gratidão, até porque senão a gente parte daquele princípio de que, olha, aconteceu uma coisa ruim, acabou. Sendo que, olha em volta, né? Uhum, Vamos ver o cenário, vamos ver alguma coisa, né? Ou algum projeto futuro. Então, nossa, aconteceu, fui demitida. Tá, o que eu posso fazer agora com isso? Porque eu não tenho controle da demissão. Mas o que eu posso fazer agora? Procurar outros trabalhos que podem ser melhor, né? E aí ter esse pensamento. Eu não tô falando que é fácil, eu não tô romantizando, como sempre eu gosto de enfatizar isso. Mas estou falando que vamos ver algum gás. Às vezes o outro trabalho vai te dar um gás muito maior. Ou às vezes você, tá, já, não sei, você gostava do trabalho, mas você pode conseguir algo melhor. Então ter esse sentimento de, tá, eu não tenho controle, por alguma razão aconteceu isso, eu não tinha controle, agora vamos ver daqui para frente. Então ter esse uhum, pensamento também, né, de também não se culpar por algumas atitudes, e é importante. Então é importante a gente olhar para frente, né? É uhum. muito importante isso, porque realmente esse sentimento de culpa, de frustração, de olhar em demasiado para trás, isso só causa coisas muito ruins pra gente. Uhum. Outro ponto que ajuda bastante a gente lidar com esses estresses do dia a dia é ver o que está próximo a gente.
né? Então, às vezes, a gente fica buscando soluções longe, né? Ah, então tem só aquele parque, aquele cinema ali a 50 quilômetros na outra cidade. E aí você fala, é difícil, eu tenho que ir de ônibus, fica caro, enfim. E aí você começa a botar vários obstáculos porque você está vendo só aquilo que é ideal. Traz para perto. O que está perto de você? O que tem no seu bairro? Quais são as pessoas? Os seus amigos que moram perto? Né? O que tem de recursos próximos a você. Então, aquilo que você consegue fazer com mais facilidade. Eu acho que tem uma outra coisa aí que a gente fica se apegando no desafio nem tanto, mas assim, nos obstáculos. E aí a gente fica tão apegado a esse obstáculo, ah, eu não vou na casa da Carol porque eu tenho que pegar ônibus, porque eu tenho que, no caso, eu tenho que pegar avião, né? Então, ou porque eu tenho que ir lá até a portaria e a portaria eletrônica e eu não consigo, não sei mexer. Eu fico focando nesses obstáculos. Quando eu pego o telefone, eu falo, cara, vamos se encontrar em algum lugar? Vamos chamar aqui, vamos conversar, vamos fazer alguma coisa. Então, pessoal, acho que um outro Achar ponto. soluções, às vezes, Isso, não dá para ir presencialmente, mas vamos se ligar pro FaceTime, né? Então, assim, exato. achar soluções também, né? É uma coisa É, que por exemplo, cansa muito nas cidades, é quando a gente fica o tempo todo pensando no que é ruim, no que é bom, no que é aquilo que vai funcionar. e as tentativas também, né? Muitas pessoas, eu acho que a maioria das pessoas, né, Adri, passa a vida inteira tentando achar tentativas, por exemplo, de ficar rico. Isso eu Uhum, acredito que a maioria das pessoas passa a vida inteira tentando achar meios para ficar rico. Não todo mundo, mas muitas pessoas. uhum, E assim, isso também eu acho que é muito frustrante. Uma coisa que eu vejo com os pacientes meus, que ou é dinheiro ou relacionamento. Achar a pessoa ideal, achar a pessoa certa. Então, são duas coisas que eu vejo muito nas sessões, que eu acredito que você também deve ver, porque eu acredito que também é uma frustração de muitas uhum. pessoas. E é tanto na questão financeira como na questão amorosa. Às vezes a gente bota é, uma meta, né? Um objetivo e esquece Sim, de vivenciar o passo a passo. exato. Isso que você trouxe foi muito legal. É, não, eu só vou ser feliz quando eu tiver um namorado. Ou só vou ser feliz se eu tiver tal, se eu ganhar tal dinheiro. Só que olha o que você tem hoje, né? Então, assim, Olha para é, perto. exatamente, exatamente. E aí é uma coisa que eu estava até vendo, um relato, assim, de uma pessoa que ficou doente, né? E ela sempre reclamava muito da questão financeira, 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 financeira. E aí, quando aconteceu isso, ela falou: Nossa, como é pequeno. Uhum, Como que, comparado a isso que está acontecendo agora, eu lidava com aquilo como se fosse um problemaço. uhum. Será que aquilo realmente é tão grande? É. Né? Então, Eu quando caminho. tem essas questões, que, claro, que são muito péssimas, a gente para e olha e fala: Caraca, mas Uhum. será que aquilo realmente era um problemaço, como eu estava ali colocando? Pois é. E aí, quantas vezes a gente esquece de curtir a caminhada, né? A gente fica botando ali o objetivo, fica só chegando no topo da montanha, e a caminhada às vezes é muito mais interessante, né? Eu sempre uso como exemplo, assim, todo dia eu passeio com o meu cachorro de manhã e é muito gostoso, é um momento que a gente tem aqui. E E eu gosto sempre de observar, tanto que tinha na minha página no Instagram, tinha uma área lá que era coisas que você vê quando você desacelera, né? Então, ou era foto de uma plantinha, ou era uma formiguinha, ou era alguma coisa. Então, assim, quando você desacelera, não significa que é andar devagar, tá, pessoal? Desacelerar não é ser vagaroso, não é deixar de fazer o que precisa ser feito, mas é estar atento, desacelera a mente, acelera o passo. Você pode acelerar o seu passo, mas é importante que você observe tudo que está ao seu redor.
E aí, e eu gostava de tirar foto. E um dia, saindo com meu cachorro, enfim, eu vi um gatinho, a coisa mais fofa, assim, veio, se roçou na minha perna e tal, brincando. E eu, cadê minha máquina? Minha máquina não! Cadê meu celular? A máquina, ó. Eu entreguei de novo a década aqui. Cadê meu celular? Eu preciso tirar uma foto desse gatinho e tal. E aí veio uma vozinha que falou, Adriana, só curte esse carinho, só É, curte. a gente tem muito isso, né? Aham. De querer, às vezes, até com uma memória pra gente também. Só que, exatamente, isso foi até uma coisa que minhas amigas já falaram comigo. Carol, você é tão. Porque o nosso trabalho é muito relacionado ao celular também, né? Então, querendo ou não, meu celular tá o tempo todo na minha mão, Uhum. né? E aí teve horas que já teve muitas vezes que elas falaram, Carol, curte o momento. Uhum. E aí, às vezes, a minha bateria tem que acabar pra eu realmente falar, não, agora que acabou, eu vou. Agora que acabou, eu vou curtir. Então, assim, é, é importante a gente também, às vezes, pegar o telefone e deixar de canto. Só que também tem a questão de. E se alguém mandar mensagem? Né? Então também tem essa ansiedade que acontece muito, né? Tipo, hoje em dia todo mundo tá com o telefone na mão. É tipo um membro ali, quase, né? Então, assim, às vezes precisa descarregar o telefone para você olhar em volta o que tá acontecendo. Isso já aconteceu comigo. Uhum. Então, pessoal, acelera o passo, né? A gente precisa. Eu sou de São Paulo, Carol do Rio de Janeiro. Eu moro hoje, né, aqui em Porto Alegre, mas a gente sabe que para chegar no horário, a gente tem que correr muito. A gente tem que acordar 2 horas antes de estar no lugar. A gente tem que correr muito. Mas desacelera a mente, né? A gente te ajuda a fazer isso. Então, corre, faz o que você tem que fazer e tal, mas entende que a tua mente ela vai sintonizar com aquilo que é necessário para você. E isso descarrega um peso muito grande das nossas costas. Isso Com faz com que a gente certeza. leve a vida um pouco mais leve. Com certeza. E a gente está sempre em busca disso. A gente está sempre em busca de uma vida mais prática, uma vida mais leve, uma vida com menos ansiedade. Por mais que hoje em dia, com a tecnologia, acaba que aumenta muito mais. Mas a gente sempre está em busca de uma coisa mais tranquila, né? Mas às vezes a gente se auto-sabota muito. Às vezes a gente mesmo cria situações que nos que fazem a gente ficar mais ansioso. E aí na terapia a gente acaba analisando isso. Também tem muito isso, né? Exato. E às vezes nós mesmos a gente fala, cara, muitas vezes na terapia, eu falando com os pacientes, eu falei, mas e se você fizer isso? Aí a pessoa, é. Que às vezes a pessoa sem querer, ela se coloca naquela situação, sem querer, né? E aí na terapia, quando ela tem esse momento de autorreflexão, porque durante o dia a dia é muito corrido, então você não, às vezes não para e pensa, né? Muitas vezes você tá ali ocupado, academia, acordar, trabalho, estudo, nanã. Então você não, às vezes não para e pensa. E a terapia é esse momento que você tem de você parar e pensar em você, pensar nas Uhum. suas atitudes, pensar nas consequências, pensar em tudo e falar, caraca, né? Uhum. Às vezes a gente precisa do espelho para se refletir, né? Para Exatamente. provocar essas reflexões. Então, a psicoterapia ela entra quando a gente te apresenta uma reflexão, mas sentir, você não precisa de espelho, aí sentir é só com você. Então, Exatamente. é isso, Carol. Acho que é essa mensagem que a gente queria passar para que vocês levem a vida mais leve, tentem apenas viver e não só sobreviver, né, na correria do dia a Exatamente. dia. E se você tem temas aí que são interessantes para vocês, manda aqui para gente, acompanham, sigam, compartilhem. A gente gosta muito de falar da nossa profissão e a gente gosta muito de falar de soluções para que você se sinta bem, né? Exatamente. É nosso intuito, né, Adri? Ajudar. Exato. Cá, um grande beijo para Um você beijo. e até semana que vem. Até semana que Beijo. vem, Tchau, Adri. tchau.